Tudo bem. A gente vai começar, então, a segunda palestra da Semana Acadêmica, com os professores Silvia Atman e Elivi. É uma apresentação do curso de Filosofia aqui da UFES. Tá? Então, professores, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado pela apresentação. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Gostaria de parabenizar calorosamente aos organizadores pelo evento. De fato, a Semana Acadêmica fazia alguns tempos que não ocorria, mas ela sempre foi um momento de discussão, de pensarmos sobre nós mesmos. Então, é extremamente oportuno. E parabéns e obrigada pela iniciativa. Tá? Eu também queria agradecer. Mas o convite. Na verdade, a gente tomou a apresentação do curso como uma apresentação do currículo e de como nós pensamos a formação de vocês, agora de uma forma mais concreta. A professora Silvia vai apresentar e eu vou fazer apenas alguns comentários posteriores, então. Tá bom? Obrigado. Então, a ideia era apresentar alguns princípios norteadores, mas que vocês em grande parte já conhecem, que são gerais, e como é que isso se concretiza na proposta de currículo e no dia a dia aqui. Então, a gente preparou essa apresentação, eu vou tentar ser mais ou menos breve para a gente ter espaço para perguntas no final e sugestões. A gente pensa isso também como uma versão de um ensaio, de tentar deixar mais claro, de modo geral, qual é a proposta do curso e como é que ele funciona. Tá? Então, primeiro, um dado histórico, que é a criação do curso de 1943 e o reconhecimento em 19 de dezembro de 1944, que significa que daqui a umas 2 semanas estaremos fazendo 75 anos. Tá? Então, a Congrade e o departamento já estão pensando em algumas atividades para comemorar esses 75 anos do curso, um dos primeiros, não o primeiro. A universidade tem 85 anos, mas é bastante tempo de curso. Pode passar. Bom, quais são, né, os campos de atuação, de onde o Ricardo terminou. Né? Então, de uma maneira bastante geral, o curso de filosofia é dividido em 2 cursos, né, o curso de bacharelado e o curso de licenciatura. O curso de bacharelado é voltado, o principal área de atuação é como professores universitários, ou como pesquisadores. No Brasil, o campo de pesquisa não ligado à universidade, como se sabe, é muito pequeno, mas há algum, e fora do país há mais tradição de pesquisa em filosofia, em pesquisa em geral, fora da universidade. Aqui é bastante na universidade, mas é um campo de atuação. Além disso, há um perfil forte, nós temos grande número de alunos que buscam a filosofia em termos de uma complementação para eventualmente atuar em áreas que não são específicas da filosofia, mas para as quais o curso pode, né, como qualquer curso universitário e também com as especificidades de um curso de filosofia, trazer uma complementação importante, né, e não só em termos de recursos e instrumentos e habilidades, mas em termos de visão de mundo e de visão de sociedade, que é importante. Então, isso é uma parte importante dos 2 cursos, não só do bacharelado, mas também da licenciatura. Então, esse ponto é comum. O específico da licenciatura é para a formação de professores de ensino médio. Então, o curso de bacharelado não habilita, pela legislação brasileira, sem mais, para atuação no ensino médio, ensino fundamental também, mas o principal ainda é o ensino médio. Então o curso de licenciatura é mais, o que ele tem de específico é voltado para essa área, além dessa mais geral da filosofia. Bom, algumas observações que vocês provavelmente já sabem, mas aí, como a ideia é a gente fazer essa apresentação geral do curso, o ingresso no curso de filosofia é anual, então é sempre nos primeiros semestres do ano. O curso de bacharelado tem 30 vagas, sendo que 21 vagas é por seleção pelo vestibular, 9 é pelo sistema unificado. Né? O curso é de tempo integral, né? A maioria das aulas são à tarde, depois eu vou fazer mais algumas observações sobre isso. A maior parte das aulas são à tarde, mas ele é de turno integral. Ele consiste em 8 semestres. Né? A gente vai ver que só tem 7 etapas previstas, mas eu vou explicar depois. A previsão dele é para 4 anos, 8 etapas, tá? E ele exige 2.400 horas, tá? Que é o exigido pela legislação.
O curso de licenciatura também é em grade anual, um número um pouco maior de vagas, 40 vagas, também uma proporção entre vestibular e sistema unificado. Ele é um curso noturno, tá? Então é possível fazer todo o curso à noite, com as limitações de horário e mais uma exigência legal muito maior de carga horária na licenciatura. Ele é previsto em 10 anos, quem só consegue estudar... Desculpa, 10 semestres? 5 anos. 5 anos. Pode fazer em 10 anos. Mas ele é previsto em 10 etapas. Né? E ele tem 3.240 horas, a exigência mínima legal é 3.200, em função de uma série de arranjos, são 3.240. Tá? Bom, algumas observações importantes, né? Então, não sei se todos vocês já perceberam, mas elas são importantes. É possível cursar o curso de bacharelado praticamente integralmente à noite, porque as disciplinas obrigatórias de filosofia, o núcleo comum propriamente filosófico, é um núcleo comum. Então, as obrigatórias do bacharelado são obrigatórias também para a licenciatura e, portanto, são todas elas oferecidas à noite também. A única coisa é que à noite há um número menor de eletivas, embora se procure eletivas filosóficas. Embora o departamento procure regularmente oferecer eletivas à noite, mas o número é menor, até porque as janelas de horário são menores à noite. Né? Mas os alunos podem também cursar eletivas de outros cursos. A outra disciplina específica do bacharelado, que é trabalho individual supervisionado, ela tem uma grande parte que não é presencial, que é de conversação. E o TCC, o trabalho de conclusão, que também é específico do bacharelado, ele também não é, ele é atividade, ele não é disciplina. Então é perfeitamente possível cursar à noite. Claro, para quem trabalha, é um curso difícil, seja para licenciatura, seja para o bacharelado. Porque, né, uma coisa é cursar aula à noite e trabalhar de dia, outra é ter o tempo necessário, né? Mas fazendo o curso mais devagar, é possível cursá-lo integralmente à noite. As disciplinas, nem todas as disciplinas da licenciatura são oferecidas à tarde, no período diurno. As específicas da licenciatura são oferecidas exclusivamente à noite. No entanto, como as obrigatórias da licenciatura são obrigatórias do bacharelado, as que não são específicas da licenciatura, quem tem o privilégio de poder cursar disciplinas à tarde, pode cursar várias disciplinas à tarde e, com isso, é possível, o curso é montado de tal modo que é difícil, mas é possível, com mais disponibilidade de horário, levar menos de 5 anos para se formar em licenciatura. Né? Então, essa é uma formação que pode ser importante para a organização do curso, né? A possibilidade de organizar o seu percurso, havendo disponibilidade de tempo para cursá-lo num período um pouco menor. Tá? Outra informação que é importante, que vocês já devem ter, há algumas modalidades, não vou entrar em detalhes aqui, algumas modalidades de reingresso. Então, é bastante comum nossos alunos se formarem em uma, não é mais ênfase, são 2 cursos, se formarem em um curso, ingressarem, aproveitando o que há de comum, e em um tempo um pouco menor, em especial no caso do bacharelado, concluírem o 2º curso. No caso da licenciatura, isso leva um pouco mais de tempo pela exigência legal, né, de coisas específicas para a prática de ensino ao longo de todo o curso. Então, não é tão simples fazer o inverso, mas as duas coisas são possíveis. Então, só algumas informações rapidamente. Né? Então, o curso bacharelado, como eu tinha dito, total são 2.400 horas. Né? Dessas, 1.380 são horas obrigatórias em filosofia. Esse com exceção dos trabalhos finais, elas são comuns à licenciatura. 810 horas eletivas, que podem ser cursadas em filosofia e fora da filosofia. Depois... sim, dentro do catálogo. São as eletivas que contemplam também fora da filosofia. Depois eu vou voltar a isso. Depois, 210 horas complementares. Né? Na verdade, essas 210 horas são feitas por atividades extracurriculares. Bom, como assistir palestras, como participar em projetos, como atividades de iniciação científica. Então, há uma série, aí teria que ver há uma listagem de quais são as atividades previstas e a quantas horas elas equivalem, que formam esse elenco de 210 horas complementares e 120 horas de atividade para o trabalho de conclusão de curso. Tá? No caso da licenciatura, né, então são 3.270 ou 40 horas?
3.270 horas, né, onde a gente tem 1.290 horas obrigatórias em filosofia, um pouco menos que o bacharelado, exclusivamente por causa dos trabalhos finais, do trabalho individual e TCC, o resto é comum. Tá? 270 horas eletivas, então o número de eletivas é bem menor e tem que ser assim para atender a demanda específica ligada à área pedagógica. Depois são 310 horas teórico-pedagógicas ministradas pelo Departamento de Filosofia, sob a responsabilidade do Departamento de Filosofia, 410 horas de prático-pedagógicas, também ministradas na filosofia, depois a gente vai ver quais são. Em seguida, 330 horas de carga teórico-pedagógica cursada fora da filosofia, em especial na Faculdade de Educação e de Psicologia, 210 horas complementares, como no caso anterior, e as 420 horas exigidas para o estágio. Posso fazer uma pequena observação? Está funcionando, hein? Posso fazer uma pequena observação? Esse total de carga horária, ele é, em grande parte, né, fruto de uma resolução do MEC que nós tivemos que adaptar. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Quando a gente vai apresentar o currículo, é preciso que vocês saibam que, do ponto de vista da carga horária e do número de créditos, nós estamos muito subordinados a determinações que vêm do Ministério. Né? O que a gente pode fazer aí, para ajustá-lo à nossa concepção de uma boa formação em filosofia, é adequá-lo aos conteúdos e às relações, e à filiação e etc. Né? Então, por exemplo, quantas horas nós tivemos que colocar a mais no currículo de licenciatura? 400 horas. Né? Então, por isso, não foi que assim, nós decidimos aumentar de livre e espontânea vontade, foi solicitado, senão não haveria credenciamento do curso, um aumento de 400 horas ligadas à formação pedagógica. Isso não houver, e foi muito difícil reduzir as obrigatórias de filosofia. Mas é que, já reduzindo as obrigatórias de filosofia, nós já temos 10 anos, como disse a professora Silva, de formação, 10 semestres. Né? Então, se nós mantivéssemos a carga horária específica em filosofia, isso certamente ampliaria muito, né, o tempo mínimo de formação. Tá? Então... Passa. Tá? Bom, um pouco qual é, de maneira bastante resumida, o que eu vou usar aqui? Eu vou usar alguns trechos do plano pedagógico que está em reformulação. Então, isso é um rascunho, não é uma versão definitiva, mas são trechos do plano pedagógico que a Congrade, em especial, no qual a Congrade, em especial, o professor Rafael vem trabalhando. Então, a primeira observação é a seguinte, né? Como a filosofia não apresenta um corpo canônico de conhecimentos, doutrina, método e conceitos, a sua unidade lhe é emprestada pelo diálogo com sua tradição. Assim, é de fundamental importância que o aluno adquira certa familiaridade com as obras clássicas da filosofia e, mais ainda, seja capaz de se apropriar de maneira reflexiva e crítica desses textos. Então, vocês que estudam aqui já devem ter percebido que há uma forte ênfase no trabalhar com os textos. Agora, o que significa esse modo de trabalhar? Não é simplesmente quem disse isso, quem disse aquilo, mas é um apropriar-se. Mas isso é necessário porque é isso que, de fato, dá unidade à filosofia. Você quer continuar? Não, é que eu queria fazer uma observação, né? Tendo em vista as restrições legais impostas naturalmente pelo Ministério, cabe ao curso, né, na figura do seu corpo docente, em particular da Congrade, mas é uma questão só de função, determinar agora, configurar a formação proposta. Né? Então, essa passagem e é no projeto pedagógico do curso que essa proposta mais ampla de formação se consolida. Né? Isso está disponível no site, se vocês quiserem ler. É ainda uma versão não atual, o professor Rafael está preparando a nova versão, mas o projeto pedagógico é, na verdade, o modo como o curso de filosofia, curso de bacharelado em filosofia, curso de licenciatura em filosofia se apresenta. É ele que mostra as linhas gerais, os princípios norteadores disso tudo que vocês estão vendo aqui, do ponto de vista do conteúdo, da escolha das disciplinas, da seriação, etc. Tá? Então, é claro, aqui nós temos uma apresentação do modo como o Departamento de Filosofia da UFRGS compreende a formação em filosofia. Né? Então, isso é, digamos, retomando um pouco a fala do professor Ricardo,
né, mas agora no caso concreto da nossa proposta de formação. Bom, como a professora Lia já mencionou, né, essa importância, esse é um dos marcos legais que a gente tem que atender, né, a importância da história da filosofia é claramente afirmada pelo parecer, não vou ler o número, que segundo a decisão, eu vou pular essa parte, deverá orientar, juntamente com o parecer, o projeto pedagógico do curso de filosofia. Diz o texto, ao caracterizar o perfil dos formandos, então essa ênfase na história da filosofia não se trata simplesmente de uma opção do curso, mas é o norte que é dado pelo Conselho Nacional. Sólida formação, espera-se do perfil dos formandos, né? Sólida formação de história da filosofia que capacite para a compreensão e a transmissão dos principais temas, problemas e sistemas filosóficos. Posso fazer também um comentário aqui? Isso vai ser importante porque o conteúdo dos pareceres do Conselho Nacional de Educação, eles repercutem no Enem, né, no ENAD e também nos editais do PNLD, que é o Plano Nacional de Livro Didático. Né? Então, isso constitui os editais para a escolha dos livros didáticos em filosofia que poderão ser distribuídos gratuitamente às escolas públicas no país. Tá? Então, isso aqui não se trata apenas da formação de vocês, mas repercute de um modo geral, repercute de um modo geral do ensino de filosofia no país, tá? Nos diversos níveis. Bom, isso significa o quê? Eu gostaria de insistir que são duas coisas, né? Se por um lado é uma ênfase na filosofia, né, como eu disse, na história da filosofia, não se trata de dizer, bom, os pré-socráticos disseram isso, depois veio outro disse outra coisa, depois veio outra coisa. Trata-se de usar esses textos, né, para compreender quais são os problemas que estão em questão e que nos chegam até hoje. Compreender quais são os problemas, quais são as estratégias de resposta. Né? Por isso não se trata de decorar uma enciclopédia de filosofia, de história da filosofia, mas o objetivo é habilitar o adicente para a apropriação analítico-reflexiva desses textos. Eixo central da identidade do fazer filosófico. Então, nós temos um conjunto de textos que são o eixo da identidade filosófica, porque é onde os problemas, né, da filosofia surgiram, se delimitaram e para os quais se buscou solução. Né, se trata de usar isso como eixo para a capacidade de apropriação analítico-reflexiva desses textos, visando, né, ao desenvolvimento de certas habilidades e de uma certa maneira de vermos a nós mesmos, né, ao nosso papel e ao da sociedade em geral. Isso significa o quê? Qual é a solução? Bom, então a gente tem esse princípio norteador, a história da filosofia como eixo, mas, né, com esse objetivo de apropriação desses textos e desenvolvimento da capacidade reflexiva. Qual é a solução? É que nós não podemos optar, não há como optar por uma lista fechada de conteúdos determinados. Se nós selecionássemos tudo que poderia ser dito relevante estudar em filosofia, a gente jamais terminaria nenhum curso, nem mestrado, nem coisa, pode ficar quanto tempo quiser aqui que não vai dar. Então não é possível, não é tão simples delimitar, né? Tem que haver, o curso tem que ter uma certa maleabilidade. É isso que vai dar autonomia e capacidade, entre outras coisas, além de alguns instrumentais e conceitos básicos e informações básicas também, é isso que vai dar a capacidade dessa apropriação reflexivo-analítica, né? Então, caracterizada, né, não por uma lista fechada de conteúdos determinados, mas antes por certas capacidades analíticas e discursivas obtidas mais propriamente no trato dos textos clássicos da história da filosofia, de sorte que sua identidade é urida por referência a, por um lado, o rigor e a clareza na argumentação e exposição, e, por outro, a referência à sua história, em especial aqueles autores mais consagrados pelos séculos. Né? Então, a ideia é que os autores mais consagrados há uma razão pela qual eles passaram pelo filtro da história, justificado ou injustificadamente, mas não deixa de ser uma razão, o que faz com que esses sejam textos especialmente, não os únicos, mas especialmente ricos, né, para, com essa atividade de apropriação via rigor e clareza, né, servirem ao propósito que se quer com a formação em filosofia. Não, eu estava distraída. Não, só queria comentar, porque assim, nós temos, como vocês sabem, no nosso currículo, previsão de trabalhar com textos mais recentes. Né? Então, não há nenhum fato deles serem mais recentes, não os torna, de modo algum, irrelevantes. Tá? Então, isso é um princípio norteador
que eu só queria enfatizar isso. Pode ser. Não, mas é verdade, assim, não é que a gente fica só estudando texto velho. É. Mas a ideia é que isso é parte do que nos habilita, inclusive, a aproveitar os recentes que vocês sabem estão sempre presentes nas aulas. Seja sob a forma de comentário, seja sob a forma de tratamentos de Porque problemas. isso a gente vai ver no caso da seriação, né? A seriação, ela segue a história da filosofia. E a ideia é que haja, através desses textos, uma maturação e um trabalho conceitual que permita compreender de maneira mais ampla e consistente os temas tratados em História da Filosofia Contemporânea ou termos ainda mais recentes. Vou tentar tocar um pouquinho mais rápido, Tá, para a gente vamos não se atrasar demais. Bom, então, a metodologia, né? Os métodos de ensino são consoantes a essa estrutura, né? Ou seja, aqueles que levem o aluno a se familiarizar com textos clássicos. Isso é feito tanto por aulas expositivas, seminários, debates, né? E com isso se familiarizar com o modus operandi de filosofar, não só de ler textos, né? Então a ideia é conjugar essas duas coisas por essas atividades. Tá? Bom, uma outra exigência legal dos marcos é que o curso deve conter história da filosofia, lógica, ética, teoria do conhecimento, filosofia geral, problemas metafísicos, né? E eletivas que devem contemplar na filosofia e também fora da filosofia. Então, essa exigência é que vai um pouco determinar, né, junto com o espírito esse definido, tanto pela resolução como pelo que o departamento quer, a estrutura da grade curricular. Tá? Como é que ela é pensada? Né? O primeiro semestre é pensado como oferecer um mínimo instrumental básico. Tá? E isso através de 3 disciplinas. A primeira disciplina é a Introdução à Filosofia. Trata-se de apresentar um panorama de problemas filosóficos, que os alunos comecem a conhecer o que são problemas filosóficos, que tipo de coisa eles apresentam, que tipo de soluções são testadas. Então, ele é um curso, em geral, mais panorâmico, visando introduzir a problemas em filosofia. No entanto, obviamente, ninguém aprende a fazer filosofia vendo exemplos de problemas. Isso é parte, mas não se reduz a isso. Então, a ideia é que já no primeiro semestre a gente tenha uma disciplina chamada Introdução ao Autor ou Tema Clássico, cujo o conteúdo é muito aberto, não importa o que é tratado, pode ser um autor, pode ser um texto, pode ser um conjunto de textos, pode ser um tema, mas a ideia é que aqui não se trata mais necessariamente de expor problemas, mas de expor os estudantes à dificuldade, ao tipo de trabalho em filosofia. Qual é o tipo, o que caracteriza a filosofia, quais são os desafios, por que ela é difícil, por que o texto é importante, por que só ler o texto não basta. Fazer isso através de um exemplo, onde menos importa qual é o conteúdo, mas importa que o aluno seja apresentado ao trabalho em filosofia. E a terceira disciplina é a disciplina de análise e argumentação, né, porque, bom, o resto da vida a gente vai, todo mundo, mas a gente em especial vai lidar com argumentos, né, e com reconstrução de argumentos. Então, essa é uma primeira disciplina introduzindo certos instrumentais, como a diferença, o que caracteriza um argumento, premissa, conclusão, verdade, validade, consistência, refutação, esquemas de argumentos e assim por diante. Então, a gente teria um curso de amostragem de problemas, um curso de amostragem de como se trabalha em filosofia e um primeiro curso instrumental dos recursos necessários para fazer isso. Bom, depois, agora ali vocês têm as etapas, aqui por enquanto ainda o núcleo comum obrigatório, com os pré-requisitos. Talvez seja importante especificar que esses pré-requisitos, eles atendem, a inclusão dos pré-requisitos atendem a buscam dar conta de 2 funções. Uma delas são conteúdos específicos que são supostos na disciplina seguinte, né? Ou pelo menos que o aluno vai fazer muito melhor se ele tiver visto isso antes, mesmo se não for condição sine qua non, vai deixar o curso muito melhor. Outros dizem respeito simplesmente a manter uma certa seriação no curso, de tal modo que que os alunos possam, no geral, né, irem mostrando um crescimento de maturidade, né, e não só de conhecimentos específicos, mas de maturação pelo tempo de pesquisa. Então, no segundo semestre, o que é exigido? É exigido ou introdução para a história da filosofia grega, ou introdução à filosofia grega, ou introdução à filosofia, desculpa, ou introdução ao autor ou tema clássico, porque ele já vai ter tido o mínimo de enfrentamento com filosofia que o habilitará a fazer melhor a história da filosofia grega. Lógica 1, né, onde se vai passar a estudar sistemas formais de lógica, vai supor algo que não vai ser tratado no curso de lógica, exceto lateralmente, que é o que esse negócio de lógica matemática tem a ver
com o que a gente faz em geral e em filosofia, em especial com argumentação. Então, ele vai supor o domínio desse curso. Bom, história da filosofia medieval, a gente tem um pré-requisito que é claramente de conteúdo. Mais uma vez, não é que seja impossível fazer história da filosofia medieval, você tem visto história da filosofia grega, mas você vai ganhar muito na capacidade de compreensão e, por isso, né, há previsões de quebra para esses pré-requisitos, de modo a não inviabilizar formaturas em casos excepcionais, mas esse é o percurso, né, desejável para os estudantes. Filosofia política, então, e ética 1, que são do terceiro semestre, novamente, elas têm exigência de pelo menos uma das disciplinas filosóficas do primeiro semestre. Filosofia moderna, né, tem como pré-requisito filosofia medieval. Metafísica, história da filosofia grega, e aqui ela tem uma dupla função. Primeiro, o aproveitamento da disciplina de metafísica vai ser muito melhor, né, conhecidos certos conceitos básicos que naturalmente são introduzidos em história da filosofia grega, mas ela também permite manter uma certa organização do curso, né? E história da filosofia contemporânea, então moderna, ética 1, ética 2, teoria do conhecimento, história da filosofia moderna, novamente, tanto em função dos temas normalmente tratados, que vai ser útil ter o conhecimento de filosofia moderna, e também para manter a seriação. Vocês podem perceber que fica bastante claro que se a gente olhar para essas obrigatórias, vocês têm o primeiro semestre algo de exposição, introdução e instrumental, e em seguida vocês têm de um lado a história da filosofia e de outro lado a concentração em certos temas que são aqueles exigidos pelo parecer para a filosofia, né, que é lógica, ética, teoria do conhecimento e metafísica, né? Então a ideia é que esses cursos, né, lógica, metafísica, ética e teoria do conhecimento, né, eles são temáticos. Isso não significa que eles não façam também referência à história da filosofia, mas é central que neles sejam vistos certos conceitos, que podem ser vistos de um autor mais antigo, recente, contemporâneo, tanto faz, mas que certos conceitos básicos de cada uma dessas disciplinas sejam caracterizados. Isso ofereceria, né, esse elenco obrigatório. A ideia é que esse elenco de obrigatórias... Cadê a filosofia política? Ah, tá, perdi. Tá. A ideia é que esse elenco de obrigatórias, embora tenha lá imensas lacunas, né, ele primeiro atenda às exigências legais e ofereça a exposição a certo tipo de coisa, diferentes trabalhos em filosofia, o que viabilizaria o estudante em seguida, né, se concentrar naqueles que ele quer aprofundar mais e que ele acha que vão contribuir mais para a sua formação. Bom. Em seguida, então aquele foi o núcleo comum, né? Rapidamente, algumas que são especificidades do bacharelado, né? Então há um número muito maior de eletivas, há uma exigência do número maior de eletivas, cursadas sem etapa. As eletivas têm alguns pré-requisitos em função de conteúdo, mas a ideia é que o aluno vai encaixando ao longo das suas possibilidades ao longo do curso eletivas, conforme o seu perfil de formação, né? Na etapa 6, então, a gente tem o trabalho individual supervisionado, né, que tem por objetivo preparar o aluno para, em seguida, desenvolver um trabalho de mais longo fôlego, que é o trabalho de conclusão de curso. Ela tem como, por razões de seriação, de manter, de exigir uma certa maturidade, como exigência, como pré-requisito, 72 créditos e lógica 1. E nas etapas 7 e 8, então, o TCC, né, o trabalho que supõe o trabalho individual supervisionado, que preparou o TCC, e mais história da filosofia contemporânea para efeitos de seriação, para que isso seja mais no final do curso. Então, essas são as especificidades do bacharelado. Agora posso falar? Eu vou falar. Eu não ia falar para não demorar, né? Eu acho um elemento importante de marcar, que nem sempre a gente consegue ter essa noção olhando só a lista de disciplinas, né? Se vocês prestarem atenção, assim, do modo como está apresentado agora, o curso de filosofia da URGS, ele supõe e delega a responsabilidade a cada estudante de uma parte importante da sua própria formação. Não só na escolha das eletivas, né, mas, sobretudo, na carga horária em sala de aula. Né? Porque, se vocês olharem, para qualquer outra pessoa, em vários cursos, se olharem digamos assim, o número de disciplinas que vocês têm é muito pouco.
Muito pouco, com uma carga horária alta, no bacharelado. Por isso que eu quis fazer agora, porque a licenciatura isso vai mudar de... E o que significa isso? Não significa que vocês não têm que estudar para fazer filosofia. Significa que vocês têm que estudar muito mais de maneira autônoma do que em outros cursos. Né? Que ele tem uma formatação muito menos escolar do que em outros cursos. Então, isso é muito importante chamar a atenção. E depois tem uma outra disciplina letiva que vai complementar isso também, que é a interação do departamento com demandas dos alunos. Mas isso eu acho que é muito importante deixar claro, né, que o curso é pensado, né, supondo e atribuindo, delegando a responsabilidade de uma parte, obviamente de uma parte, né, porque é claro que a responsabilidade primeira é nossa, mas, enfim, de uma parte importante da formação de vocês nesse sentido, no sentido de que uma parte para sair bem nas disciplinas, para falar logo né, na linguagem, no frigir dos ovos, para passar, tem que estudar fora das aulas e para a sua própria formação vai depender de uma consciência de que cada um de vocês tem do que vocês querem desse curso. Muito importante isso. Do que vocês querem desse curso. E não do que a gente quer que vocês realizem. Então, posso passar? Bom, agora as específicas da licenciatura, vocês já veem que são em número bastante maior. Né? Então, o que tem? Na segunda etapa, a disciplina observatório, é uma disciplina que, bom, talvez seja importante dizer, esse é o currículo que a gente está começando agora, é o primeiro ano, então ele está um pouco... A gente também está conhecendo as suas implicações, né, como é que ele funciona. A disciplina de observatório é pensada como uma disciplina que envolve observação em escolas. Não necessariamente ligada à filosofia, né, mas principalmente começar a se familiarizar desde cedo com a dinâmica da escola e o que isso implica, né, e adquirir alguma bagagem para, ao longo do curso, levar isso em conta na sua formação e refletir sobre isso. A disciplina observatório é pré-requisito para uma disciplina de 4º semestre, seminário de ensino e filosofia, onde trata-se agora de investigar, né, conhecer especificamente literatura sobre o ensino de filosofia, né, e com isso refletir sobre o que foi obtido no observatório, por isso que ele é pré-requisito. Né. No 5º semestre, né, a gente tem a primeira de 3 disciplinas de cunho bastante prático e extensionista, depois eu vou falar disso, que é didática em filosofia prática, didática em lógica e didática em filosofia teórica. Trata-se de tratar de investigar como e testar a transposição de conteúdos, né, que têm que ser aprendidos no módulo universitário, porque o domínio desses conteúdos por parte do professor tem que ser muito grande para ele conseguir depois levar isso para o ensino médio, né? Mas trata-se de, num segundo momento, uma vez adquiridos esses conteúdos, saber de que modo, tentar treinar de que modo isso pode ser usado num outro âmbito que não é o de formação de professores de filosofia, mas é o de formação de alunos de ensino médio que vão ter diferentes carreiras. Né? Bom, então, cada uma delas, então, didática em filosofia prática vai supor ética e filosofia política, que são os conteúdos, mínimo dos conteúdos para depois serem trabalhados em sala de aula, didática em lógica, lógica 1, didática em filosofia teórica no 7º semestre, metafísica e teoria do conhecimento. Né? Então, com isso, os alunos já teriam o quê? Vocês já teriam grande parte das histórias da filosofia e dessas disciplinas temáticas, assegurando o mínimo para agora ver como usar isso em sala de aula. Além disso, no 6º semestre, atendendo a uma demanda de vocês, de alunos, foi criado redação e pesquisa em filosofia para licenciatura, uma vez que a licenciatura não tem o TCC, não tem o trabalho de conclusão de curso. Então, a ideia é ter uma disciplina voltada para a redação de textos em filosofia, e não só para ensino. Por quê? Porque isso é um jeito importante de aprender a ensinar. Também saber fazer isso. Então, por isso, essa disciplina que não consta no bacharelado. Né? Bom, e depois, introdução ao estágio e os estágios, eu acho que isso é bastante claro, em linhas gerais, como é que eles funcionam, e o laboratório de ensino, que é pensado como uma atividade de extensão preparada pelos próprios estudantes, né? Claro, com orientação, supervisão de professor, obviamente, mas trata-se de procurar pensar atividades de extensão de interação com a sociedade, né? Levando em conta o perfil de um professor de filosofia no ensino médio. Tá? Bom, a gente tem diferentes tipos de eletivas. Tá?
o primeiro tipo destacado ali seriam as que permitiriam aprofundar aqueles conteúdos vistos nas obrigatórias. Então, tem tópicos de metafísica, tem seminário de teoria do conhecimento, tem, e assim por diante, né? Que são 2, enfim, são disciplinas por temas. Tem outras que não aparecem, infelizmente não aparecem nas obrigatórias, como estética, como literatura, como filosofia da ciência. Então, seriam coisas mais específicas, que não aquelas exigidas pela legislação como mínimas, né? Mas a aluno vai sendo exposto e vai percorrendo, buscando o seu perfil, com mais dificuldade no caso da licenciatura, pela demanda que a gente falou do perfil propriamente pedagógico, né? Mais possível sempre. Depois a gente tem outras que também são de aprofundamento, mas são chamadas tópicos especiais de pesquisa e seminários avançados de pesquisa. A diferença delas é que se espera mais autonomia do aluno. São disciplinas extremamente demandantes, de poucos créditos, algumas em língua estrangeira, né, mas que permitem, que são exigentes, mas que permitem, né, não simplesmente a assimilação de certos conteúdos, mas realmente o esforço de fazer isso por conta própria, com orientação, claro, de professores. Posso fazer uma pequena observação? Há uma diferença muito importante entre tópicos especiais de pesquisa e os seminários avançados. Os seminários avançados, isso é pouco divulgado entre os alunos, e isso é uma pena. Eu queria aproveitar isso para que isso possa ter mais, enfim, que saibam mais dessa possibilidade. Eles foram instituídos já há muito tempo para formalizar grupos de estudo com professores e alunos. E, é claro, eles podem ser propostos pelos professores, mas eles também podem, né, ser idealizados por um grupo de alunos que vão conversar com um professor para ver se está disposto a fazer esse grupo de estudo, e que vai ser formalizado na forma de uma disciplina de seminário avançado de pesquisa. De novo, isso é um outro aspecto do quanto nós pensamos que uma parte do curso da formação de vocês deve vir de vocês, e que nós podemos atender a isso, não sempre, mas muitas vezes, através desses seminários. São seminários com poucas vagas, justamente porque eles são de grupos de estudo, não se trata de dar aula, mas se trata justamente de voltar-se sobre certo tema em particular, sobre certa obra, né? Então, uma pergunta que eu acho muito curiosa, assim, que a gente ouve muito. Quer dizer que eu vou ter que estudar o que vocês sabem? Melhor, porque se vocês forem ter aula do que eu não sei, vai ser bem pior. Entende? Então, assim, mas é uma maneira, claro, a gente pode dar aula de várias coisas que a gente não sabe tanto quanto outras. Mas é uma possibilidade, então, de alguns autores, alguns temas que vocês tenham mais interesse, de poder ser um pouco mais trabalhado. Né? Então, não é o caso de tópicos especiais. Tópicos especiais é uma disciplina... Ou é? Não, não é, né? Pode ser? Então pode ser. Liberou. Então é uma parte muito importante da formação de vocês, que não se trata apenas da responsabilidade de estudar, fora de escolher quais eletivas vão compor a formação de vocês, mas também de demandar ao departamento, não exigir, mas demandar uma colaboração para formar essas disciplinas. Né? Tá? Não individual, tá? Porque não é aula particular, mas de grupos de estudo. Bom, um outro ponto importante são as atividades de extensão. Bom, vocês já vêm fazendo várias atividades de extensão, essa aqui é um exemplo, né? E não é o único, então vários de vocês já estiveram envolvidos em atividades de extensão, tanto aqui dentro quanto fora daqui. A novidade é que a universidade tem que passar, nós temos que fazer uma reforma curricular para integralizar curricularmente essas atividades de extensão. Ou seja, ao final do curso, vocês vão ter que comprovar um certo número de horas. Em disciplinas, a gente vai ter algumas disciplinas voltadas, que já são voltadas à extensão, e agora isso vai ser oficializado. Ou então, fora das disciplinas, seja em atividades aqui, seja em outros lugares, desde que reconhecidas pela Congrade, nós vamos ter um certo número de horas de extensão. E isso não vai valer só para os novos ingressantes. Tá? Todo mundo vai numa proporção, aí tem que ver caso a caso na Congrade, numa proporção conforme o ano de formatura terá de ter um certo número de horas em atividades de extensão, então é bom vocês irem pensando já nisso. Né? A ideia é a gente, de um lado, passar a registrar essas atividades que são feitas, né, de interação com a sociedade, e incentivá-las, incrementá-las ainda mais.
Não sei se o professor da Congrade quer. Isso. Ah, sim. Exato. Exatamente. É participar, coordenar ou participar de equipes que organizam eventos, seja aqui, seja fora da universidade, seja não eventos, outro tipo de atividade, mas de fato não se trata de passivamente participar. Então isso é importante que vocês... Por exemplo, vocês aqui, quem é da comissão de organização? Só eles vão ganhar. Tá? Só para deixar bem claro que vocês aí que estão assistindo vão ganhar horas complementares, mas não vão ganhar nada, né, dessas horas que tem que ser comprovadas. São 10%, quer dizer, para quem entra, quando for homologado, serão 10% da carga horária total do curso. Então é bastante coisa, isso vai envolver uma reformulação do curso e da universidade como um todo. Mas não se preocupem, o pepino agora é nosso, depois só que será de vocês. Tá? E aí, para cada caso, vai ser vista a proporcionalidade. Bom, por fim, um outro bloco importante das eletivas é as de línguas, né? O que inclui tanto línguas modernas, tanto línguas contemporâneas, quanto línguas clássicas, né? No caso de línguas contemporâneas, com certeza vocês já perceberam o quão importante é dominar, pelo menos, uma língua estrangeira, de preferência o inglês. Porque, caso contrário, limita bastante os recursos que vocês vão ter para fazer essa formação autônoma de vocês. Então, claro que há limitações da universidade em termos de vaga, de conteúdo, mas é de fundamento. Por isso que a gente destacou ali a de línguas, né? E, por fim, né, só mencionar, há eletivas de todas as grandes áreas da universidade. Então, em diferentes proporções, mas há um leque grande de eletivas para essa exposição, além dos muros da disciplina específica de filosofia. Tá? Bom, alguns outros aspectos, eu vou passar um pouco mais rápido agora, só alguns outros aspectos importantes da formação. Então, línguas eu já destaquei, seja na universidade, seja fora dela, né? Vocês já devem ter visto, são obrigados a se virar, né? A interação com a pós-graduação é bastante forte no nosso departamento, né? Isso não significa esquecer a especificidade da graduação por oposição a uma pós-graduação, mas há um enriquecimento da formação, em especial dessa formação autônoma que se quer, pela interação com atividades de pós-graduação, seja na forma de palestrantes, seja na forma de minicursos, seja na forma de seminários junto com orientandos, junto com alunos de pós-graduação, né? As atividades de monitoria, a possibilidade de alunos terem bolsas de monitoria e atuarem auxiliando o professor em certas disciplinas, o que é, bom, eu mesmo quando eu tinha bolsa de iniciação científica, minha vida toda eu trabalhei como monitora e aprendi horrores com isso, assim, então o aprendizado é imenso para quem faz isso, né? As bolsas de iniciação científica, né, é a atividade onde um aluno trabalha mais proximamente com o professor numa certa linha de pesquisa, então sendo iniciado a pesquisa, isso pode ser feito com bolsa ou voluntário, né? Isso não é restrito ao bacharelado, né? Há muitos alunos de licenciatura que fazem iniciação científica, porque percebem que eles vão qualificar a sua formação assim. Projetos ligados especificamente à licenciatura, né? Nós temos o PIBID, tem por enquanto, o PIBID e o RP, né? O PIBID na primeira metade, voltado à primeira metade do curso, né? De discussão, frequentar a escola, intensificar isso que aparece em algumas disciplinas, de interação com a escola, com a sala de aula, reflexão sobre isso. E o RP, residência pedagógica, então é voltado também à interação com a escola, mas mais voltado para algo próximo do estágio, inclusive sendo uma das formas de estágio. Sobre extensão, eu já falei, eu vou pular. Há outros tipos de estágio, né? Então, o estágio docente não é a única maneira de se fazer estágio. Então, há outras possibilidades, né, que os alunos fazem em bibliotecas, centros culturais e assim por diante. É restrito, mas há a possibilidade de outras atividades de realização de estágio ligado à filosofia, né? Um último ponto bastante forte no nosso programa é a tentativa de internacionalização pela abrangência que isso traz, pelo tanto que a gente aprende com isso, com essa exposição menos restrita a um ambiente, enfim, que é um ambiente, espero que bom, mas entre outros essa abertura, então, tanto na forma de palestrantes que vêm e que se espera que tenham, que os alunos da graduação sigam também,
Então, esse é bastante fomentado para quem tiver interesse. Há também a possibilidade de intercâmbios. Tá? Nós temos vários alunos de graduação que já na graduação saem para fazer um período fora. O caminho daí para procurar essas opções é, em especial, junto à Relinter. A gente colocou ali a indicação, mas vocês também podem vir falar com a gente quando for o caso. É a Secretaria de Relações Internacionais. É. Bom, por fim, quase por fim, né, o corpo docente, nosso corpo docente do Departamento de Filosofia da URGS conta com 24 professores, 23 desses professores são doutores, e desses 23, 19 atuam na pós-graduação. Então, vocês veem que é uma proporção grande. Né? E talvez mais importante seja salientar que esses que atuam na pós-graduação também atuam na graduação, e fortemente, o que não é uma característica tão comum, né, da atuação dos professores da pós-graduação ser muito forte na graduação também. Né? Bom, nós temos, o nosso pós-graduação se divide em 3 linhas de pesquisa, uma com subdivisões, que é a história da filosofia, metafísica e teoria do conhecimento, então essa é mais ligada a problemas ligados à filosofia teórica, né? Com as suas especificidades, né? Filosofia da ciência, filosofia da mente, metafísica, lógica e assim por diante. Bom, e filosofia e crítica social, mais ligados à filosofia política, filosofia do direito, estética e assim por diante. Eu coloquei umas divisões ali, elas são mais ou menos, por quê? Porque vários professores cobrem mais de uma área, né? Mas então a gente teria mais ou menos, em História da Filosofia, 13 professores em Antiga, 13 em Medieval, 7 em Moderna, 9 com alguma atuação em Contemporânea, que fazem alguma, tem alguma atuação em Moderna, não é que só trabalho moderno, mas acho que eu contei certo, depois a gente vê. Tá. Metafísica e teoria do conhecimento são mais ou menos uns 5, né? E filosofia e crítica social mais ou menos uns 6. Teria que ver direitinho na pós-graduação. Eu fiz isso por alto, tá? Tá meio. Mas sim, pode variar um pouco, mas a proporção é mais ou menos essa. Tá? Visitem o site da pós-graduação, porque há muito mito, há muita viagem sobre o que a gente faz aqui na pós-graduação. Eu ouvi de um aluno, não, coitado do aluno, ele não tem nada com isso, não é culpa dele, ele só estava expressando, né? Mas eu achei que só tinha filosofia antiga. E eu? E eu? Então, assim, não só tem história da filosofia, tem 2 áreas temáticas muito fortes, epistemologia e metafísica, não teoria do conhecimento. O professor Eros, o professor Jonatas, aí, representantes. Mas visitem, porque, claro, uma parte dessas informações elas estão no site da pós-graduação, mas elas certamente valem para vocês que fazem projetos de formação, continuar a formação. E, por fim, o último, né, assim, os canais de comunicação que a gente dispõe, além de vir falar com a gente. Né? Claro. Enfim, o núcleo acadêmico da graduação do IFCH. Então, questões mais acadêmicas, né, de currículo, de disciplinas, elas naturalmente se dirigem para a comissão de graduação, né, congrade.fch@urgs.br. Questões mais administrativas, como sala e assim por diante, mais naturalmente na Secretaria Conjunta de Departamentos do IFCH. Extensões de eletricidade, por exemplo. É o departamento. Coisas que acontecem. E nas redes sociais, então, tem o site, né, assim, tem uma imensa equipe que tem, então, o site, Twitter. Basicamente eu aqui, mas, né, na verdade, estou aceitando colaborações, não tem problema. Tá? Só notem que houve uma reforma administrativa, então alguns de vocês já tinham se acostumado a ir na secretaria do Departamento de Filosofia, né, e não tem mais. Agora só tem uma secretaria unificada de todo o Instituto, por isso que naqueles e-mails ali não tem referência à filosofia, como vocês podem ver. Tá? Mas não se preocupem, eles estão instruídos. Tá tudo certo. E aqui, eu não sei se vocês conhecem, enfim, tem o Twitter e tem uma página, que é um clipping, na verdade, não produz conteúdo nenhum, né? Então, ela só reproduz informações que me parecem relevantes para a prática acadêmica da filosofia, que não é a única prática, mas, enfim, é aquela que eu conheço melhor. É isso. Obrigada. Oi. Como
como é que funciona a oferta para outros cursos de graduação, no caso, como disciplinas extracurriculares, né? Por exemplo, eu não sou da filosofia, mas eu tenho interesse em algumas disciplinas, mas não tenho tempo para fazer todos os pré-requisitos. Por exemplo, gostaria de focar em uma ou duas cadeiras específicas. Vocês abrem algumas exceções? Como é que é essa oferta Sim, extracurricular? tá. Quase todas as disciplinas, mesmo, quase todas, com raras exceções, alguns professores, em razão enfim, do andamento da disciplina, limitam as matrículas. Em geral, a gente libera a matrícula para fora, mesmo em disciplinas com bastante demanda, porque nos interessa, assim como interessa a gente circular na universidade, nos interessa receber alunos. Quanto aos pré-requisitos, em geral, tem que ser feita uma consulta ao professor e ao departamento, se eles estiverem... Porque como eu chamei a atenção, há alguns que são de conteúdo, né? Mesmo esses, eles dizem respeito a um perfil ideal, e eles são quebrados em caso de necessidade aqui. Há outros que dizem respeito à maturação e o segmento do curso. Então, o aluno, por conta e risco, e se o professor acha que dá para ministrar a disciplina. Então, assim, a gente tem vários casos de gente que pede, que conversa e acaba cursando a disciplina. Muito obrigado. Só uma outra informação importante. Também pode ser interessante solicitar, dependendo do que curso o aluno faz, pode ser interessante solicitar a inclusão no seu departamento, no seu currículo. Então, a gente já teve mais de um curso que ou alunos ou professores disseram que seria interessante aquilo entrar como eletiva, é entrado em contato com o departamento e passa a ser incluída como eletiva e aí com reserva de vaga, e aí pré-requisitos próprios que o próprio curso decide. Só, rapidamente, não vou responder. Eu vou avisar aqui na gravação que estou respondendo uma pergunta que não foi feita, mas que não quer calar. Né? Porque, sim, eu acho que, como a gente já fala brincando, né, a gente dá aula há muitos anos e, obviamente, uma das coisas para a qual a semana acadêmica serve é para essa espécie de DR, né, para a gente saber o que diabo nós estamos fazendo aqui. E o que é interessante é que, recentemente, nós temos feito concursos para promoção para titular, que também tem se revelado esse momento mais fechado para a DR. Né? Aí não envolve vocês, envolve nós mesmos. Né? Com a diferença que a gente já tem 20 e tantos anos de profissão, né? E claro que, como a relação é conosco e com os nossos pares, que sabem exatamente o que a gente fez, né? Naquele verão passado, né, fica mais difícil enrolar. Com vocês é mais fácil enrolar. Né? Então, mas tem sido, obviamente, o que acontece? É claro que qualquer pessoa que eu conheça, assim, né, a menos que tenha nascido assim, já com a ideia de ser filósofo, assim, não importando o mundo real, todas as pessoas se perguntam exatamente por quê, como, quando, o que eu faço com isso, etc. E é claro que todas as vezes que vocês perguntam, embora nós demos respostas muito enfáticas, né, sérias, assim, como se a gente soubesse o que a gente está falando, né, é claro que a cada vez nós pensamos de novo nesse assunto. Né? Afinal de contas, nós somos professores de filosofia. E uma parte importante da docência é a educação. Né? Eu não estou apenas transmitindo uma tradição, não estou apenas tentando ensinar vocês a como se apropriar reflexivamente dessa tradição, mas é claro que eu estou lidando com projetos pessoais. O pessoal do reconhecimento tem palavras ótimas para isso. Um certo projetos de vida, assim, né? Tem palavras mais chiques, no 17 não tem, mas no 17 o pessoal em geral não dava bola para isso, não. Então, projetos de vida. Então, claro que há uma responsabilidade e a cada vez que vocês perguntam, eu tenho a certeza que nós nos perguntamos também a cada vez que damos uma resposta. Eu acho que a parte importante do que o Ricardo disse deve ser retida. Né? A filosofia ela não cabe na academia. Acho que qualquer pessoa que tenha estudado filosofia sabe perfeitamente que a filosofia não cabe na academia. Por outro lado,
não há como viver de ser filósofo, né? A menos que você tenha, sei lá, uma herança, você possa simplesmente se dedicar ao que você gosta e pronto, né? Por outro lado, há um prazer interessante, importante, e isso vem desde a Grécia, né, de ter mestres. Isso é uma parte da academia, é o ensino. O ensino não é totalmente alheio. O problema é que a academia não é a academia, ou seja, a academia de hoje não é a academia de Platão. Não são as escolas, as grandes escolas de filosofia. Então, embora o ensino de filosofia, a transmissão dessa prática e esse modo de vida, ele faça parte da filosofia, pelo menos como ela nasceu, né? Embora haja dúvidas quanto à sua origem, se ela é bastarda, se não é, está rolando esse papo, tá? Mas, enfim, também estou consciente, podemos depois discutir isso. Mas, enfim, o problema é que, obviamente, independente de ser capitalista ou não capitalista, já na Idade Média, obviamente ela teve que submeter a certas circunstâncias institucionais alheias à sua natureza, né? O fato é que nós também. O fato é que nós também. E por isso que eu acho que é muito importante, primeiro, não esquecer que a formação de vocês, sobretudo aqui na filosofia, é tarefa de vocês, é o projeto de vida de vocês. Então, essa vez, quando eu ouvi vocês perguntando, agora que eu sou titular, deu uma mudada, assim, né? Então, o que acontece? A minha vontade é retornar a pergunta para vocês. Mas que diabo vocês estavam pensando quando escolheram isso no vestibular? Não, com todo respeito, né? O que vocês imaginaram que vocês iam fazer? E eu sei, eu estou o tempo todo me esforçando para ser professora universitária, com todas as dificuldades que isso envolveu, com todas as incertezas que isso envolveu, com todas as frustrações e fracassos que isso envolveu e com todas as limitações, né, que isso envolveu. Ninguém tem promessa de emprego, né? Os campos de atuação não são promessas de emprego. E mesmo mal comparando, muito mal comparando, meu enteado fez administração, para meu desespero. Porque a administração não é nada, com todo respeito à administração, em termos de empregabilidade. Tá certo? Você não pode procurar emprego como administrador, você tem que ter alguma outra coisa que te habilite a trabalhar como administrador. Então, claro, não é a mesma coisa que filosofia, mas é só para chamar a atenção. Então, eu gostaria muito de retornar essa pergunta a vocês, né, de o que vocês querem com o diploma de filosofia. O que exatamente vocês querem, o que vocês estão procurando aqui, afinal de contas. Né? Vocês aqui, não tem ninguém do primeiro ano aqui, né? Tem alguém do primeiro semestre? Foi mal. Mas a segunda tá bom, já deu para encontrar alguma coisa. Entrada anual, exatamente, mas é que eu me esqueci quando eu estou. Tudo bem. Então, assim, é claro, para você ainda é um pouco cedo, né? Você ainda está tomando contato com essas cadeiras que são instrumentais e agora é que você está vendo mais conteúdo. Mas, de qualquer forma, quem já está aqui há mais tempo pode se dar conta. Já veio procurando uma coisa e já sabe que não encontrou. Então, né, cadê a mãe dessas crianças? Pelo amor de Deus. Vocês vão ter que trabalhar, eu sei disso. Mas é isso que a gente tem para oferecer e é melhor, saibam isso. O Departamento de Filosofia, eu posso falar por todos os meus colegas, né, são muito conscientes da responsabilidade que eles têm e todos querem, todos agem e conversam sobre isso e procuram melhorar para dar a melhor formação em filosofia que a gente conhece. Eu não posso dar uma formação de filosofia que eu não conheço, mas das que eu conheço é uma formação em filosofia que procura atender tanto critérios nacionais, regionais, nacionais, mas também internacionais. Porque os professores aqui, muitos têm formação no exterior, né? Então a gente pode errar, mas a gente está com boa vontade e está disponível para conversar. Tá? Então isso que eu queria enfatizar. Só um último pedido, tá? A gente está pensando em usar um pouco isso que a gente preparou aqui, coisas que a gente vai pensando há mais tempo, para formar um FAQ na página, Frequent Asked Questions. Então, questões que em algum momento vocês tiveram dificuldade de encontrar ou se colocaram, se vocês passarem para a gente, é útil, né? Para a gente ir preparando isso e tentar tornar mais acessível.